Oi, Ruth. Oi, E tudo aí, bem? tudo bom? Tudo bem. Tudo vai, tudo vai. Com, com as encrencas Com as que eu havia encrencas prometido renovadas. para segunda-feira, né? Para acontecer, aconteceram e continuam acontecendo, ainda não parou. Bom, hoje a gente não vai falar do tempo, porque o tempo que a gente vai falar é outro tempo, é o tempo político, né? Exato. Se É. bem que agora, É. essa temporada toda, falar de clima aqui em Israel é monótono, que é a Monótono. mesma. Calor, calor, calor e calor. Hoje abaixou um bocadinho, amanhã tem 1 grau, menos 1 grau. Ah, Mas não tem nada, não acontece nada no não, tempo, né? né? Monótono. Tá bom, deixa Agora, quieto. na política, O é tempo incrível. esquentou mais ainda, né? Aí virou Tá muito, realmente um tá. verão daqueles. E hoje, porque já na quinta-feira, quando nós nos falamos, né? Eu tinha dito que estava previsto para domingo, que ia ter encrenca É. no plenário, porque a, a oposição estava querendo a força conseguir passar um projeto de lei para o governo cair e ter eleições antecipadas. Mas até aquele momento, na quinta-feira, eles ainda não tinham, a posição ainda não tinha maioria. Eles não sabiam exatamente o que iria acontecer até domingo, porque quinta sexta e sábado não tem nada, quer dizer, tem muita coisa, né, que fica cozinhando, mas não no plenário. E domingo é que tem plenário. E o problema é que, de quinta-feira, que a meta da oposição era fazer o governo cair, que eles, como iniciativa da oposição, eles conseguindo maioria na votação, até domingo as coisas mudaram completamente. Quando chegou no domingo, por causa desse senhor que a gente tem falado bastante nele, esse deputado Nir Auerbach, que era da Iemina, amigo, muito amigo do Bennett, e achava-se que ele era muito fiel politicamente. Ele mostrou que amigos, negócios à parte, e o Likud ofereceu a ele grandes vantagens, com a possibilidade de haver eleições. Evidentemente que o partido Iemina, que entrou nessa coalizão com 5 deputados, e o Likud, que entrou com 30, e as previsões, as pesquisas de opinião pública que estavam sendo feitas já mostravam 34, 35. No domingo, já o número era 36 cadeiras para o Likud. Então, a proposta do Likud para ele sair realmente do Iemina e votar a favor da queda do governo, com um número exato na lista, lugar certo, Batuar, que vai ser eleito, e, neste caso, também um cargo de ministro. Então, Preço, né? aí O preço dele. começou o escândalo, porque todo mundo fala isso como se diz, É venda, né? Venda de voto. não é um problema de perda de votos. Isso é um ataque à democracia, é algo ilegal, é uma proposta ilegal, isso é suborno. A Suborno. palavra
certo? É suborno Mas isso eleitoral. é venda, Você ele vendeu o voto propõe, dele, né? Ele se vendeu. você propõe um cargo para um deputado com a condição dele sair do partido que ele está e entrar num outro partido Uma que pode vir a vergonha para isso, ele. né? É um suborno, né? É crime, é uma coisa terrível. E nunca ninguém esperava de uma pessoa como ele, que parecia ser uma pessoa muito decente, muito certo. Mas acontece que, no domingo, quando começou a sessão plenária, o Bennett anunciou que ele, à noite, iria fazer uma declaração à imprensa, uma entrevista coletiva, junto com o Lapid. E, para não alongar a história, ele teve uma reunião, aliás, eu acho que eu toquei na quinta-feira nesse assunto, com não toquei na quinta, foi na gravação que eu fiz na noite de domingo, de que ele teve uma reunião com a assessora jurídica, a conselheira jurídica do governo, e com as maiores autoridades de segurança e militares, e eles disseram que a tal da lei do Yehudá Shomron, da Judéia e da Samária, de que a lei que era renovada a cada 5 anos, se não fosse aprovada até o dia 1º de julho, então toda a proteção jurídica da população judia da Judéia e da Samária seria retirada, e eles estariam sob o governo militar, que é o governo que governa os palestinos que residem nessa região. De modo que o que eles disseram ao Bennett foi o que ele disse público para todo o país na entrevista coletiva, era de que haveria possibilidade de uma situação de segurança muito difícil para Israel, que seria um risco muito grande para Israel, levando em conta que tem 500.000 colonos lá na Judéia e na Samária. E que ele, pensando nisso, ele não via outra alternativa senão fazer todos os processos para passar o governo para o substituto legal dele e, com isso, passar para um governo provisório e antecipar as eleições, porque era impossível, porque, com isso, se tem um governo provisório e se antecipa as eleições, então todo o processo que corre no governo e no parlamento para. Quer dizer, nada pode mudar, o status não pode mudar. Se essa lei estava em vigor até o dia 1º de julho, mas esse governo cai e vai haver novas eleições, essa lei fica automaticamente prorrogada até que tenha novas eleições e que tenha um novo governo, que aí o plenário vai novamente decidir. Então, com isso, tirava esse risco de ficarmos numa situação muito séria de segurança do país. Então, em vez da iniciativa da oposição de adiantar as eleições e fazer esse governo cair, foi o contrário. O próprio governo, a própria coalizão, fez isso. Então, para a oposição, foi assim um choque, né? E como foi apresentada na entrevista, ele falou todos os problemas, tudo o que fez, um relato de um ano
de tudo que aconteceu no governo e das coisas que ficaram agora pendentes, e que esse governo tentaria, nos próximos meses, conseguir fazer, se bem que mudanças drásticas não podem acontecer, leis novas não podem ser legisladas, você pode fazer correções, mas você não pode fazer novas leis, não pode legislar novas leis até que o novo governo. E tem muitas coisas pendentes. Tem, por exemplo, que em janeiro termina a cadência do chefe do Estado-Maior. E 6 meses antes, você tem que o ministro da Defesa e o primeiro-ministro, eles começam a entabular as conversações para a escolha de um substituto. Isso leva 6 meses, quer dizer, nós estamos em junho, o cargo dele termina em janeiro, e eles estão agora no começo disso, então há risco de não poder continuar essas conversações, porque talvez não possa, se houver de parte da assessoria judicial algum impedimento para isso, então aí você vê, fica um status de que você não pode mudar nada no sistema de segurança por causa de uma situação política, que é a última coisa que o Exército quer, ou que um país democrático quer, que dentro do Exército as coisas que acontecem, decisões militares sejam na dependência de crises políticas. É a última coisa que você quer. Então, acontece que o senhor Netanyahu teve uma excelente ideia. Ele disse, vamos agora atrapalhar o processo do governo. Eu agora não estou mais interessado em votar hoje, domingo, para a queda do governo e a antecipação das eleições. Eu quero esperar um pouco mais para dar tempo de eu estabelecer conversações com todos os partidos que compõem a Knesset, para ver se eu, Benjamin Netanyahu, seja eleito pela Knesset como primeiro-ministro substituto para ficar no governo, e aí, se for eleição pela Knesset, não há essa eminência de ter eleições agora. Ele pode prosseguir no cargo até a data de daqui a 3 anos, quase, que serão as eleições. Putz, se eu estou entendendo bem, isso é uma ditadura. O que é isso? Não, uma ditadura é uma coisa que é permissível num regime parlamentar. Se acontece uma coisa como essa, que o governo que estava eleito, ele mesmo diz que não pode continuar governando e ele quer pedir antecipação das eleições, a Knesset pode aceitar, dizendo que, em vez de convocar eleições extraordinárias, nós vamos continuar atuando até o término dessa cadência, que são de 4 anos desse governo, elegendo aqui, se dentro do parlamento você encontra maioria, que tem que ter 60 mais 1, para eleger um dos deputados para assumir o cargo de primeiro-ministro e fazer uma coalição e continuar o governo. Aí nada para. Não é um governo provisório. Não é o ideal, porque
Não foi o Não, povo que escolheu. não é o ideal, porque não representa a vontade do povo. Exatamente, por isso que eu falei, não é a vontade do Não é? povo. Logicamente. Agora, Não me foi diga uma isso que o coisa, povo a quis. chance dele, ele está com processos, ele tem condições de conseguir isso? Aí entra o resto da história. Não. Aí, nesse ínterim, a coalizão estava interessada em aprovar essa queda do governo e adiantamento das eleições já ou domingo ou na segunda, logo, para não dar tempo dele fazer todos os conchavos para chegar a isso que ele queria. Então, o atual governo também estava interessado, pelo menos, de ter mais 1 ou 2 dias, porque eles queriam, antes de decretar novas eleições, eles queriam uma lei, passar uma lei que está engavetada há muito tempo, que não permite que um deputado que ele tenha um processo de acusação seja eleito primeiro-ministro. Ele pode ser deputado, mas ele não pode ser primeiro-ministro. Claro. Então, de um lado, o Netanyahu fazendo todo um rolo para fazer o que ele quer para ele, de outro lado, a coalizão e muitos outros partidos, inclusive gente do Likud, que não gostaria, que gostaria muito que isso acontecesse, mas que outro deputado fosse eleito, não o Netanyahu. Certo. Ele também tem oposição dentro do Likud. Não uma oposição que não é pública, né? Mas sabe-se. De modo que você imagina, hoje é quarta-feira, de domingo até hoje, as reuniões do plenário parece assim, eu imagino que em Roma, na arena de luta... Você falou, quando você falou, eu pensei nos gladiadores. Eu vejo essa imagem. Aqueles gladiadores, mas é o que está acontecendo. Eu fico sentada, às vezes, horas, assistindo. Eu tenho um canal que é da Knesset, só transmite o plenário. O tempo todo que tem plenário, o canal transmite. Olha, incrível. Incrível. Então, e eles não têm muito tempo, a coalição. Porque se der tempo ao Netanyahu para ele fazer isso, então hoje já foi votada a primeira vez a lei, e foi aprovada por mais de 100 votos, 101 votos, 102 votos. Mas não é bastante, tem que ter três votações. Agora, o problema é que existe, como é uma coisa nova, então ela não está numa determinada comissão. Então, tem que se escolher qual vai ser, para que comissão que esse pedido vai passar, para ser redigido e voltar ao plenário para a segunda eleição, e para votação, e para a terceira votação. Acontece que quem é o presidente da comissão do parlamento, que é a comissão que tem que decidir para onde vai mandar, é o próprio Nir Alvear. Então, ele hoje, depois que terminou a votação e foi aprovado, ele disse que ele não vai dar encaminhamento imediato, porque ele, como presidente da comissão, ele tem o direito de adiar a reunião da comissão do parlamento, porque ele quer apoiar a eleição do Netanyahu na Knesset. Tem que suspirar. Olha, não é o que eu sonhei. Ninguém, né, Ruth? Ninguém. Eu li uma declaração do Netanyahu dizendo que a volta dele representa
que com esse governo, graças a esse governo, nós estamos tendo uma inflação que a gente nunca teve antes, que os preços subiram graças a esse novo governo, que a segurança de Israel, tudo, ele não é, tudo é culpa do novo governo, que ele vai resolver tudo. E se você pega os comentaristas, que não são os comentaristas, como se diz, que eles são os aliados, né? Os comentaristas que são comentaristas, que você não sabe qual é a linha política dele, ele faz, ele dá opinião profissional, de um jornalista profissional que tem um fato, ele relata e bota para você, você julga como você quiser. Todos eles, a maioria dos grandes jornalistas dos grandes jornais de Israel, todos eles são unânimes em dizer que realmente esse governo foi muito bom. Que esse governo foi muito bom. Depois de 3 anos de estagnação, conseguiu-se, uma das primeiras coisas foi votar um orçamento, que o país estava vivendo há 3 anos sem orçamento, nenhum ministério podia funcionar como devia. Está entendendo? O problema de segurança realmente foram aqueles 3 atentados que aconteceram. E haveriam de qualquer maneira. Mas, por causa dos problemas daquela cerca, que quem não consertou a cerca foi os 12 anos de Netanyahu no governo. O governo acabou de entrar, esse governo novo. Ele não construiu a cerca e ele ainda não tinha nem tido tempo de consertar. Agora, 12 anos, o nosso amigo não consertou. Então, mas as pessoas não lembram. Eles escutam o que o Netanyahu diz, eles acham que é a expressão mais límpida da verdade. Isso chama falta de informação, né? Isso se chama... Agora, uma coisa eles não puderam, por exemplo, dizer. Nós falamos na quinta, na noite de sexta para sábado, foi disparado um foguete de Gaza em direção a Ashkelon. O foguete foi derrubado pelo domo de ferro, mas foi às 3 horas da manhã, tocou a sirene, foi aquele corre-corre para os abrigos. E aí, então, de manhã, quando o resto do país acordou, que tinha o noticiário, aí era sábado, foi na noite de sexta para sábado, e os noticiários diziam que, nesses 12 meses de governo, foi a primeira vez que caiu um foguete, ao passo que, no governo anterior, durante um mês, caíam dezenas de foguetes. Então, essa é uma situação, não sei, deve acontecer nos outros países também, eu não acredito que nos outros países toda a população acompanha exatamente dia a dia o que o governo faz, mas nos outros países não caem foguetes, né? Mas tem outras coisas que caem, por exemplo, no Brasil tem bala perdida, né? Não é foguete, tem bala perdida, mas aqui também tem. Não, mas é com a maior intenção. Não é, lógico, não posso comparar, não pode. Logicamente, mas foguete, né, é uma coisa assim que chama muita atenção. E então aí foi assim, logicamente que a oposição entrou. Falta de segurança. O cidadão em Israel não tem segurança, não pode andar com a cabeça erguida. Mas, logicamente, imediatamente, o Hamas anunciou que eles não são os responsáveis. Todas as outras organizações terroristas que funcionam lá de Gaza disseram a mesma coisa. Israel diz que o governo de Gaza é o Hamas, e para o governo de Israel é o único responsável por tudo que acontece lá. E, logicamente, Israel bombardeou, e aí teve que ser à luz do dia, pela primeira vez,
porque quando eles atiraram já eram 3 horas da manhã, até que eles consultem a bolsa de alvos, né, que a Tzavá tem e prepara e faz tudo. Aí houve e era Shabat, está entendendo? Tudo errado, mas não tem jeito, você não pode esperar, porque é Shabat. Então, Israel revidou, eles continuaram tentando com artilharia, e foi assim um fim de semana quente. Quente politicamente e quente do ponto de vista de segurança. Realmente não foi brincadeira. E o problema é que tudo isso aconteceu também que, ao lado da cerca, daquela cerca que eu falei, que eles construíram de quase 10 metros de altura, eles conseguiram, uns dias antes, construir assim uma torre toda dessas de metal, né? Que é transparente, não tem nada, não é cimento armado, não é nada. É toda de tubos metálicos, e só no alto, assim, uma cabine de madeira, com janela, com porta, onde fica quem quiser com arma. Acontece que eles construíram isso de modo que essa varanda, né, ficava acima do muro. E onde, assim, há metros de um moshav que tem ali na redondeza, que é Nativa Sará, e os moradores, quando acordaram e olharam aquilo, os aviões haviam atirado ali, e aquilo despencou tudo, mas os tubos de ferro se mantiveram. Apesar de que você via que, quando aquilo explodiu, você imagina que nada ficou em pé, mas sim, ficou em pé. E 2 dias depois, já tinha uma nova varanda e toda embandeirada. As bandeiras do Hamas, a bandeira palestina. Isso exatamente aonde, Ruth? Na fronteira entre Israel e Gaza, em frente a esse moshav Nativa Sará, que foi que tinha sido o alvo do bombardeio de Israel, porque eles mandaram em direção a Ashkelon. Agora, Israel bombardeia alvos que eles têm em mente, onde tenha coisas que merecem ser destruídas. Ruth, esse local foi o local onde também se viu a bandeira, a suástica? Não. Teve um local, uma aldeia árabe, eu não sei. Não, isso é aldeia, não, eu estou falando de Gaza. Gaza. Não, eu entendi que você está falando de Gaza, mas é na fronteira com Gaza, Israel e Gaza, no sul de Israel. E lá tem, em torno de Gaza, né, tem uma série de chuvim. Tem kibbutzim, tem moshavim, e esse moshav é que, quando acordou, olhou aquela coisa assim, em pé diante deles. Nossa Senhora. Ai, não é brincadeira. Não. Foi de semana realmente. Terrível. E, fora isso, antes, né, a razão pela qual esse foguete foi lançado, seja lá quem quer que seja, para Israel foi o Hamas, não importa se foi a Jihad Islâmica, se foi outro, não importa, Hamas. Então, tem várias coisas que podem ter levado, porque naquela sexta-feira, o exército entrou em Jenin, que é atualmente o grande foco de terroristas individuais assim na Palestina, né, na autoridade palestina, e como eu já falei em entrevistas anteriores, Israel encontrou ali uma quantidade de elementos jovens
muito bem armados, não com armas simples, com armas de categoria. E quando entra a Tzavá lá, imediatamente eles já saem atirando. E, logicamente, se eles atiram, Israel atira. E morreram 3 desses jovens terroristas, e os enterros aí é uma manifestação popular tremenda, uma coisa muito, muito badalada. E aí eles disseram que esse foguete deve ter sido resposta a essa ação. Que esse foguete também pode ser em razão da próxima visita do Biden, que é para chamar a atenção mundial, porque cada vez que acontece um negócio disso, toda a imprensa mundial anuncia, porque não é em todo lugar que cai foguete, assim como aqui já é. Bom, então, quando cai foguete, depende aonde. No Brasil, ninguém fala que cai foguete. Mas cai foguetes assim? Não, estou falando lá, eles não falam. Mas quando eu falo aqui da imprensa mundial, que eu falo Europa, Estados Unidos. Tá. Não, é porque lá não tem esse. O Oriente, América do Sul é mais difícil. Embora o Irã, por exemplo, tenha aliados, né, como a Venezuela, etc., lá, mas eles não mandam foguetes. Os venezuelanos não mandam foguetes em cima de ninguém. Bom, o Irã deve estar tentando convencê-los. Então, disseram que podia ser o fato de querer despertar a atenção mundial com a visita do Biden para o problema palestino, porque, como se falou, que o programa que foi anunciado oficialmente inclui a visita à Arábia Saudita e a tal da Conferência de Qum, com 9 países árabes, com a intenção de criar uma aliança. Só que depois foi esclarecido que essa aliança não é igual à NATO, que essa aliança não significa que, se um dos países fosse atingido, todos os outros países iriam ajudá-lo a se defender, porque cria um problema com Israel, que ninguém vai vir ajudar Israel. Então, essa é uma aliança militar, mas com uma única intenção: defesa antiaérea. Porque, hoje em dia, o problema antiaéreo não é contra avião, que contra avião você já resolveu praticamente o problema com o domo de ferro, se bem que os outros países não têm, só quem tem é Israel. Agora, o problema hoje em dia são essas naves que não são tripuladas e que vêm com material explosivo e com bombas que pode ser até bomba não Tquiná. De modo que isso, todos os outros países da região aqui podem ser o alvo. Então, aí se falou que pode ser por causa disso que lançaram foguetes, seria, então, uma desculpa, né? Uma desculpa. Olha, desculpa, mas nós não temos outro jeito de chamar a atenção da imprensa mundial sobre o que está acontecendo conosco. Bom, então, essas foram os acontecimentos principais que aconteceram de uma forma bastante desagradável, e para os gazanos era um problema, porque até agora, nesse ano, que não houve um foguete não caiu, esse foi o primeiro, em 12 meses, que já tinha chegado ao número de 15 mil de palestinos de Gaza que entravam diariamente para trabalhar em Israel, e que o Exército e o Shabak e todas as autoridades relevantes estavam já estudando a possibilidade de aumentar de 15 para 20 mil.
de modo que é uma quantidade enorme de dinheiro vivo que entra em Gaza, uma melhoria espantosa no estado, na situação econômica da população, que, em vez de ganhar os míseros salários que eles ganham lá, eles ganham o salário como é pago aqui. De modo que eles têm todo interesse, e não... Por isso que também o Hamas imediatamente diz: não fui eu. Porque eles não querem perder essa boca. Claro. Mas, por enquanto, Israel fechou um pouco isso para baixar as labaredas, né, como se diz, até que as coisas se normalizem. Aquele julgamento entre o Olmert e o Netanyahu continua, e como eles dizem, um tal de jogar lama um em cima do outro, e o pior é que os respingos da lama, né, caem sobre todos nós. E aí dizem: como que uma pessoa que está numa situação como essa, além dos outros processos que ele já tem, agora esse processo que ele está movendo de difamação contra o Olmert, também está trazendo a público, porque esses julgamentos são públicos, uma troca de uma baixaria. Ofensas de nível realmente muito baixo. Agora, para melhorar um pouco o humor, né? No fim de semana passado, foi realizado aqui em Israel o campeonato europeu de ginástica artística. Então, a medalha de ouro individual, uma medalha foi de uma israelense, uma jovem de 16 anos. Eu escrevi o nome dela, porque é um nome tão difícil. Deixa eu ver se eu acho o nome dela. Daria Atamanov. É um nome que a gente vai ter que guardar, porque ela agora vai estar em todas. Primeiro, porque ela venceu aqui o campeonato europeu, mas ela, há um pouco mais de um mês, ela ganhou o campeonato mundial. E ela também já havia ganho uma medalha de ouro, agora ganhou a medalha de ouro aqui. E a seleção, tem a individual e tem a seleção. A seleção israelense de ginástica artística ganhou as 4 medalhas de ouro. Que bacana, muito bom. Muito bacana. Foi assim, dá um pouco de... A gente esquece um pouco, vê a fotografia, uma menina tão jovem, 16 anos, tão bonitinha, e fazendo aquela ginástica, coisa linda, né? Coisa muito bonita. E, além disso, estava sendo realizado em Portugal, desde a outra semana, os Jogos Paralímpicos, em Portugal. E lá também, um jovem israelense, logicamente bastante impossibilitado de fazer coisas boas, ele também ganhou medalha de ouro, e Israel ganhou 4 medalhas. Que beleza, muito bom. Que beleza. E muito, realmente muito bom. E agora estão esperando que a continuação nas outras áreas de esporte, nos outros campos de esporte, que até as Olimpíadas, né? Então, vão sendo realizadas todos esses campeonatos,
que é para ver já quem vai ser o representante dos países todos, né, que vão disputar depois as Olimpíadas, e Israel vai colecionando medalhas, vai colecionando Que pontos. beleza. E numa categoria que eu acho que é a mais bonita de todas, que é a ginástica, né? Acho que a ginástica olímpica. E teve também, já ia esquecendo, teve também o Campeonato Europeu de Natação em Budapeste, na Hungria, e também a equipe israelense não ganhou o primeiro lugar, mas também Fez bonito. ganhou medalhas, sim, também foi muito bem, foi muito boa colocação. Todo mundo está juntando, como se diz, os pontos para ter o bilhete Aí para entrada na Olimpíada, nas próximas Olimpíadas. De modo que acontecem coisas boas. No campo da educação, eu falei na semana passada sobre o problema que os professores estavam tentando fazer. Me perguntaram quanto é que ganha um professor aqui. Olha, eles dizem, né, que o professor que inicia, porque não é um salário único, que depende, primeiro, de quanto tempo você está trabalhando, e vai aumentando à medida que vão passando os anos, você vai acumulando o que eles chamam de VETEC, quer dizer, de anos de trabalho, e também os cursos que você vai fazendo para se aperfeiçoar e passar, por exemplo, em vez de ser uma simples professora ou professor, você passa a ser também um assessor para os professores, ou você vai ser diretor de escola, quer dizer, ou então vai ser fiscal de ensino de uma região, parte do Ministério da Educação, que mais de 90% das escolas em Israel são governamentais. Então, mas diz que um professor que começa a carreira, ele ganha 6 mil cheques. Que é um salário mínimo. Ainda o salário mínimo ainda não chegou lá, mas é um pouco menos. Mas é horrível. Não é realmente próprio. Então, o que está acontecendo? Muitas professoras estão deixando o cargo. Diz que hoje em dia já está faltando mais de 1.000 professoras que estão falando que no começo do ano letivo, para o começo do próximo ano letivo, porque quem se demite não pode se demitir assim no fim do ano, ele tem que esperar até o término do ano letivo, né? Não pode largar uma classe no meio do ano. Então, eles já sabem quantos não vão voltar em setembro. Nossa. E é um déficit enorme, porque tem um monte de classes que não tem professor. Que hoje, né? Não sei ainda, não sabemos ainda. E o pior foi que, justo no domingo, quando começou toda essa confusão política, eles anunciaram também que, a partir de terça-feira, iam começar a greve geral, porque antes estavam fazendo greve de começar 2 horas mais tarde, cada vez numa determinada cidade, numa determinada região. No domingo, essas 2 horas e o início das aulas às 10 foi em todo o país, e na segunda-feira começou a greve geral. Isso a gente está falando da rede pública, né? Lógico que particular não tem nada a ver. Mas particular não é um ponto. Muito pouquinho. Estou te dizendo, mais de 90%. As escolas primárias nem se fala. Entendeu? É tudo governamental. Tudo é do governo.
E não é só as escolas, são os jardins de infância também. É. O jardim de infância também. Então, é realmente um casal que tem 2, 3 filhos, ele pode ter um filho no jardim de infância, um filho no primário, o outro que está no ensino médio, está entendendo? E todo mundo, de repente, está em casa. Meu Deus. E você não pode trabalhar, evidentemente. É um problema sério. E o problema é que, até agora, quer dizer, hoje é quarta-feira, já foram 2 dias de greve geral, e com essa confusão política, não houve nenhuma reunião de negociação entre os grevistas, e principalmente o problema é com relação ao salário. Então, é com o Ministério da Fazenda, que são as negociações, e, logicamente, que o ministro da Fazenda está ocupadíssimo também como membro da coalizão com o que está acontecendo, a necessidade da presença para votação no plenário, todas essas coisas que acontecem, se bem que a maioria dos altos funcionários, que são os responsáveis pelo problema de salarial, né? Em cada canto diferente da atividade do país, eles podem também sentar para conversar sem o ministro, e depois de esperar a decisão. Mas é dessas coisas que acontecem. Anteontem, era casamento do filho da Yafa Ben David, que é a presidente do sindicato dos professores. E é como se esse casamento está marcado há meses antes. Ninguém aqui casa de um dia para o outro, né? Você marca muitos meses antes. E acontece que ela não sabia, quando ele marcou o casamento, que ia ter greve. Mas agora, como ela diz, tinha que dirigir um casamento e uma greve. Uma greve. Realmente, coitada. Mas ela, com certeza, é muito eficiente, porque eu vi paciente, né? do casamento, ela estava toda emperequetada, muito bonita. Coisa que ela não anda normalmente, ela anda assim, muito. Não, muito. Mas no casamento ela estava bem. Estava bem arrumada. De modo que nós estamos assim, como você vê, realmente nada monótono. Não. Nada monótono. E nós estamos hoje... Fala. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu só queria que você falasse rapidamente sobre a corona. A corona está assim. O responsável pela gerenciamento, né, da corona, que é um professor, né, ele disse que realmente nós estamos numa fase de aumento gradativo do número de contagiados. E quando, anteontem, por exemplo, que eles falaram em 10 mil novos contagiados, ele diz que certamente esse número é 2 ou 3 vezes mais, porque como não existe obrigatoriedade de você comunicar que você fez um exame em casa, desses que você compra um kit que você compra na farmácia e faz o exame, e que o exame deu positivo, não existe obrigatoriedade dele comunicar ao Ministério da Saúde ou a patrolim dele. Mas, pelo número de gente que está faltando ao trabalho, em setores como, por exemplo, no aeroporto Ben Gurion, que voos são cancelados porque não tem piloto, ou porque não tem... porque está doente, que se contagiou.
Agora, a quantidade de funcionários, um aeroporto, numa época agora, que já tem uma parte do ginásio, por exemplo, já estão de férias. E os israelenses compram viagens meses antes. Agora, não, quer dizer, isso é como se diz, você vê a desgraça dos outros, né, não te dá conforto nenhum. Quando a gente olha na televisão as cenas no aeroporto Heathrow, em Londres, aquela quantidade de gente deitada, dormindo no chão, porque os voos foram cancelados, e a quantidade de malas jogadas lá, ninguém sabe o destino delas, quando a gente olha para aquilo. Tudo bem. Mas aqui não está igual, não tem gente deitada no chão, mas tem malas lá, assim, pilhas de malas, e um monte de voos cancelados. Ou porque não tem tripulação de terra, ou porque não tem a tripulação de ar, porque estão doentes. Estão doentes. E a quantidade, por exemplo, que eu sei de pessoas conhecidas minhas que não tiveram doentes em nenhuma outra das ondas e estão agora, muitos. E todos nós, aqui, por exemplo, onde eu moro, que eu te falei que nas 5 ondas anteriores teve um doente aqui que não foi internado, agora já tem 15. Nossa. Ninguém, todos os que foram contagiados por pessoas da família, ou que veio visitar, ou que eles foram ver, mas que dentro das condições que eles vão, que fazem exame, que não sei o quê, mas não adianta, você hoje está se sentindo bem e amanhã aparecem sintomas, então isso quer dizer que ontem você já podia estar contagiante. E as pessoas não sabem. Então, você não, simplesmente não se sabe o que fazer. O número de pessoas internadas aumentou, não é de uma forma grave, mas o número de... Começaram a aparecer agora os casos de doentes graves, que antes não tinha. Agora já tem doentes graves. E estão achando que é o seguinte, aí a discussão começa que, por exemplo, entre as pessoas idosas, que são geralmente os doentes graves que chegam, são pessoas que, uma maioria, grande maioria, pelo menos 80%, tomaram as 4 doses da vacina. E a discussão, então, é isso. Qual é, estamos falando agora em vacinar de novo. Qual é a eficácia da prevenção num caso desse? Porque tem pessoas mais jovens, por exemplo, que se expõem muito mais, que já estão doentes pela segunda e pela terceira vez. Então, a explicação desse professor diz o seguinte: essas variantes que apareceu, o AB1, o AB2, 3, 4, 5, cada um desses, eles têm uma carga genética diferente do outro, por isso ele é uma outra versão, uma outra versão do vírus, não é a mesma coisa. Ele diz que nós não podemos viver na ilusão de que as vacinas que nós tomamos, de acordo com a construção genética daquele vírus, ela seja eficiente para todos os outros que venham no futuro. Não é como a gripe, por exemplo, a gripe anual de inverno. Ela também muda, mas acontece que você, em setembro, por exemplo, na Europa, quando já o tempo muda, eles já fazem a análise dos primeiros casos de gripe e conseguem, que já tem toda uma infraestrutura pronta para isso,
fazer as gripes, e cada vez que a gente recebe chamado para fazer a vacina contra a gripe, antes que comece a ter, no inverno, é um outro nome. Mas o mesmo não acontece com esse vírus da corona, que tem a capacidade de se esfacelar em um montão de subvírus que eles têm outra carga genética, e você não pode ter a certeza de que a vacina vai ser eficiente para tudo isso. E aí, o que a pessoa faz? Ela não toma vacina? Por enquanto, ainda não tem outra vacina. Não, porque Eles eu já estão ouvi, falando. não, é que eu já ouvi Estão muitas falando. pessoas falando que não vão tomar a quarta dose porque não está adiantando nada. Não, a quarta dose só mesmo os jovens aqui que não tomaram, mas os idosos, todo mundo tomou a quarta dose e tomamos vacina da gripe, que já foi diferente, que tomamos no inverno, esse ano, em janeiro, fevereiro. Uhum. Tomamos aqui, quando eu digo aqui, porque é em todos os lugares iguais ao meu, é o mesmo sistema. É o mesmo sistema. Todo mundo é vacinado assim. E acontece que é uma grande interrogação. Ninguém, hoje em dia, consegue vir a público e dizer assim, eu sei o que está acontecendo. Está acontecendo isso, isso. Não. A gente vê as reportagens da Europa, uma tragédia. Na África, um horror. Deu a quantidade de pessoas que estão contagiadas e agora, por exemplo, eu tenho um casal de amigos que nós tínhamos que nos encontrar no sábado, uma determinada reunião. Os dois caíram e nem vão no médico, o médico fala pelo telefone. Está tão assoberbado de gente, todas as patrulhas com os casos de corona, e eles têm os outros problemas, não é só corona, né? Eles nem vêm ver e nem querem que eles venham lá para não contagiar outras pessoas que estão lá. É por telefone. Que horror. Porque o diagnóstico, né? Não é difícil. Então, aí eu pergunto, e o que ele deu? A Novalgina de 500 miligramas de 6 em 6 horas, há muita água e repouso. Por causa da febre, Ruth? Não só por causa... Por exemplo, o marido está com febre, a mulher não está com febre, mas por causa das dores em geral, aquela situação de tudo dói, só quer ficar deitado e não sei o quê. Então, Ruth, que coisa, hein? Bebe muito líquido, não sai de casa, logicamente. Bom, essa minha amiga diz que, além de deitar, ela não consegue fazer mais nada. É dureza. Já tem 3 dias que ela está na horizontal, ela e ele. Tá certo. É assim. Né? Bom, vamos ver, né? Vamos ver o que vai ser. Acho que essa Covid aí vai ser uma história aí de muitos e muitos verões. É muito difícil de chegar a conclusões por enquanto. Mas era o que estava se falando já desde o início, que isso ia ser uma doença que não ia acabar de uma hora para outra. Ia ter fim. Né? Aqui, nós andamos de máscara o tempo todo. O único lugar que eu estou sem máscara é aqui dentro da minha casa. Botei o pé no corredor. Máscara. E eu tenho que me lembrar de botar máscara na minha bolsa, porque eu esqueço. E eu já não, querida, não esqueça. Não esqueça para a sua defesa própria, porque a situação de contágio agora está muito grande. Transporte público, eles falam sempre. Transporte público é um risco. Tem que estar de máscara aí dentro das lojas, supermercados, principalmente supermercados. É impressionante. É isso.
Tá bom, Ruth. Essa é a situação. Ok, minha querida. Vamos ver se a gente, na próxima, a gente tenha outras notícias, mas eu sempre falo isso, né? Vamos ver se na próxima. Mas pois é, nós tivemos, pelo menos no esporte, tinha O alguma esporte dá coisa, uma aliviada, né? dá uma aliviada. É vida, né? Temos vida, temos problemas, não tem jeito. Agora, a política É, de hoje para amanhã, ainda muita coisa pode acontecer, é, e porque hoje o que está desenrolando lá no que está rolando, né, como aham, dizem os brasileiros lá no Rio, as coisas que estão rolando lá, não dá para acreditar. é isso. Tá bom, querida. Um beijo e Ok, até. você também, até uma boa tarde, uma boa noite para os nossos ouvintes e espectadores e que desfrutem de um ótimo dia amanhã e depois Isso, vivo cada esta dia como se semana. fosse um único dia. Cada É, dia um dia. Cada dia um dia. Beijo, Ruth. um beijo, querida. Tchau. Tchau.